Viva, boa noite. Como estão aí em casa? Desculpem lá ter entrado desta forma em vossas casas, mas vocês não podem, de maneira nenhuma, ficar sentados a ouvir outro programa. Vamos lá ouvir o Saúde à Mesa, mais 50 minutos de tema interessante, desta vez um tema difícil, de situações complicadas. E temos ao nosso lado direito o chefe Manuel, que faz as suas delícias na comida, do restaurante que para mim é um dos melhores restaurantes da Madeira, o Clássico, e à minha esquerda o Dr. Sérgio Henriques, psiquiatra da nossa terra, para além de amigo pessoal e pertence à minha lista de trabalho da Ordem, tem a habilidade de ter aceito o convite para falar sobre uma coisa muito difícil, duas coisas aliás, ou se é uma ou duas, depois logo se vai falando ao longo do programa, que é a bulimia e a anorexia nervosa, definidas, consoante a gente esteve a conversar, como anomalias da relação comportamental com a alimentação, digamos assim. Eu começaria por ti, Manuel. Porquê que foste tão difícil? Explica-me. Caramba, pá, amigos há tanto tempo e de repente foi preciso quase 2 meses de negociação. Pá, e a primeira vez que ele me falou nisto, eu disse, pelo amor de Deus, pensa-me outra coisa, menos para ver aqui, e fez-me um segredo que não consegui desviar. Eu achei piada e não podia perder a oportunidade de eu ter aqui, porque ele, para além de um profissional exemplar em termos da sua cozinha, é um amigo e tem sempre a piada fina, aquela conversa que a gente faz depois do jantar e ele vem se sentar e fala um bocadinho e manda cada piada tradicional que a gente fica logo de cair ao chão. Sérgio, e tu? O que é que tu achaste da primeira vez que eu te falei falar sobre estes temas? Achaste que não estava bom da cabeça? Sem dúvida um desafio. Sim. Poder falar sobre doenças mentais num programa destes não é fácil. Portanto, o objetivo deste programa, como a gente já tinha conversado, ao fim e ao cabo é de uma forma simples, com mensagens simples, objetivas e fáceis de transmitir, passar às pessoas lá em casa o que é que a gente pensa, neste caso concreto, acerca dessa uma ou duas doenças, em que isso pode afetar o ambiente familiar e o que é que significa. E, por outro lado, conversarmos sobre a boa cozinha. Aliás, o Manel, há bocadinho estava eu a dizer, que ele diz que eu não sou eu que trato a doença, coisíssima nenhuma, a saúde. Eu trato a doença, coitado de mim, sou o fiscal da doença. E ele é que é o gajo que trata da saúde e tem toda a razão. De facto, a pessoa com saúde não vai ao médico, digamos assim, vai ao restaurante e comer bem. Sérgio, o que é que tu achas então desta dicotomia, se é que existe, entre a bulimia e a anorexia nervosa? São dois nomes da mesma doença? A anorexia nervosa e a bulimia estão debaixo de um grande chapéu, que são as perturbações do comportamento alimentar, no fundo a forma como as pessoas se comportam em relação à comida. O alimento que é fundamental na nossa sociedade, não é? Se pensarmos num nível mais básico, é o substrato da nossa sobrevivência, mas no nível mais elaborado o alimento pode ser objeto de arte. Se for feito pelo chefe Manuel, com certeza que a arte, se for eu, é sobrevivência. Mas são duas doenças que estão sobre este chapéu, perturbação do comportamento alimentar, em que, por um lado, temos a anorexia, em que há uma restrição voluntária em relação à ingesta alimentar. As pessoas não querem comer, não querem engordar, têm um medo intenso de engordar, mesmo quando estão numa situação de uma magreza extrema. Portanto, pode evoluir para situações de cacaxia e morte. Sim, eventualmente morte, sim. De complicações do prolongar ao longo do tempo de ao fim e ao cabo vai faltando nutrientes importantes e a pessoa vai ficando caquética e o risco de morte existe. Sim. Então, é uma doença esporádica que passa com medicação ou é uma doença com características crónicas que pode persistir em termos de futuro? É uma doença que, em média, sabe-se pelos estudos, tem um curso de cerca de 5 anos, sendo que 1/3 pode evoluir para a cronicidade, pode durar uma vida inteira. Em 2/3 dos casos, felizmente, pode ter um bom prognóstico. No entanto, também é uma coisa que alerto, é uma doença que não é facilmente diagnosticada. Estima-se que 50% das senhoras, e digo senhoras porque é muito mais prevalente nas senhoras, que padecem de anorexia, não são diagnosticadas. Então, são situações que com frequência passam desapercebidas pela família. A anorexia não é que passe despercebido porque o estado de magreza é tal que é difícil passar despercebido, no entanto a procura de cuidados de saúde é por outro lado ao máximo, porque para estes doentes é algo que tem que ficar magros, tem que restringir, não é percepcionado como uma doença em si. E diz-me uma coisa, o tardio diagnóstico também é ou não, uma forma da família encobrir uma alteração do foro psiquiátrico que não quer vir cá para fora, para a vizinha não saber? É também uma das formas de protelar a doença? O estigma, o estigma social. O estigma existe. As doenças mentais é transversal. O estigma é transversal às doenças mentais todas. Não escapa. Infelizmente. Felizmente, desde o advento da pandemia, cada vez mais fala sobre a saúde mental, sobre as patologias do foro mental e começa a haver alguma normalização.
No entanto, o impacto dessa doença, seja a nível pessoal, traz enorme sofrimento, mas também traz um enorme sofrimento a nível familiar. As refeições são essenciais para a coesão familiar. Se temos alguém que se recusa terminantemente a comer, algo da nossa cultura é inadmissível, ou como um madeirense tem que comer, passar fome em casa não, jamais. Não pode. Culturalmente, nas nossas casas tem que haver comida. Portanto, quase se pode dizer que este ambiente de uma mesa é quase um ambiente terapêutico para uma situação dessas. Se está envolvida a família, se está envolvido o psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista, são estes os elementos que tu achas que devem estar presentes nas decisões terapêuticas de uma situação destas? A intervenção é multidisciplinar, se quer dizer ser multidisciplinar, deve obviamente incluir o psiquiatra, o psicólogo, o nutricionista e muitas vezes a equipa também de enfermagem. Há várias vertentes para interagir. Já voltamos a ti. Manel, o que é isso de ser chefe de cozinha? Diz-me. Olha, e queria lhe dizer há pouco que não disse que era o medo de vir aqui, não a medo e não a ausência de fé. Não é? E é ter medo, é ter fé apesar do medo. De falhar, ou de que nunca Portanto, tenha andado nestas nestas coisas. Muita fé na tua profissão e naquilo que tu fazes, não é? Sim, é. Voltando, olha, um chefe de cozinha não pode ser julgado pelas aparências, porque é mais pela elegância da confecção dos seus pratos, das suas panelas, das suas comidas de conforto, e que os clientes são obrigados a voltar lá, porque não há quem faça igual para ser. E nunca me preocupei a imitar ninguém, a minha preocupação vai sempre para a minha elaboração dos meus pratos. Falando um bocadinho e fazendo a ligação, a gente também come com os olhos, o aspecto do prato é importante. Sim. Tu valorizas muito o empratamento, a fase de empratamento, e pôr na mesa, tu passa debaixo da tua vista praticamente todos os pratos que saem da tua cozinha. Sim, geralmente eu não digo que não tenho uma cozinha, tenho um laboratório. Porque estar tantos anos e manter um padrão de qualidade alta, eu nunca lutei para descer de divisão, para não descer de divisão, eu lutei sempre para andar lá em cima nos primeiros, que esse foi sempre o meu objetivo. Talvez por isso não quiseste ter mais restaurantes ou aumentar aquele, mas o que tens, manter sempre a mesma qualidade. Sim, porque repare, eu tenho a consciência que a vida é uma passagem. Embora eu trabalhe muito e faço o que amo e amo o que faço, a vida é uma passagem e nós não vamos nada daqui. Tudo o que nós temos fica aqui e prontos, não se pode levar, não se pode transportar nada desse. Às vezes é preferível a gente deixar saudades no coração de alguém. Ou Manel, posso então, e devo concluir, que devemos, enquanto cá estamos, aproveitar a vida ao máximo. É aproveitar ao máximo, mas fazendo aquilo que nós gostamos de fazer. Claro. O meu avô dizia: se não queres trabalhar, fazes o que gostas. E eu optei por trabalhar. Também não sei fazer muitas coisas se não trabalhar. Tentando relacionar um bocadinho o aspecto da comida com aspectos de prazenteiros a nível da mesa, há alguma relação do tipo de comida que se põe à frente dessas pessoas, anoréticas, por exemplo? Há alguma, digamos, recomendação do aspecto de ser sempre bem confeccionado, com muita cor, para que a pessoa seja cativada ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é igual ter um prato de sopa mal amanhado do que um prato bem feito, digamos assim. Não, na anorexia pode haver uma exclusão de determinados alimentos que a pessoa associa como alimentos mais calóricos. São pessoas muito perfeccionistas, sem traços de perfeccionismo, gostam de confeccionar, não gostam de comer, mas gostam de confeccionar para os outros. Engraçado. E depois poderá existir muitos rituais na forma como abordam a comida. Assim, alguns exemplos práticos de não colocar carboidratos, por exemplo, numa sopa, não pode haver batata ou arroz que não come, ou tem que ter X quantidade de verduras. São pessoas que têm uma atenção muito especial ao grau de nutrição da comida que comem. Tem. Proteínas, chegam ao ponto de inclusivamente contar calorias, a diferença entre as calorias de uma marca de pastilha elástica para outra marca de pastilha elástica. São muito perfeccionistas no que fazem e normalmente são os cozinheiros. Exatamente, que diabo eu considero-me saber cozinhar, mas eu não tenho nada desses comportamentos. Aliás, sou bem cheinho, tudo certo. Em relação à relação com a família, é de facto um relacionamento tenso ou
normalmente é tenso. Portanto, é tenso. Porque isso implica também alguma redução das capacidades intelectuais, de procura de um primeiro emprego, essas coisas todas também. Está subjacente a isso, ou não? A hora da refeição é uma hora sagrada para a família. E haver uma doença que coloca em prejuízo essa hora vai ter prejuízo na relação familiar. E também há outro aspecto, qualquer doença, independentemente que doença seja, se for uma doença grave, é uma carga sobre a família, Claro. não é? A família preocupa-se. Tu disseste há bocadinho que toda a família que tem um quadro de doença psiquiátrica pode haver a possibilidade de ser um fundo de transmissão para os progenitores terem também, desde a simples depressão a coisas mais complexas quanto isto. Quando existe doença mental grave num familiar, sabemos que existe alguma probabilidade acrescida Das gerações vindouras. Mas isto também é válido para outras doenças sem ser patologia mental. E quando falamos de fatores associados, há outros fatores também é importante falar, de eventos adversos na infância, ser vítima de violência, seja violência sexual ou outros tipos de violência, com violência O física. clássico bullying nas escolas, que tanta vez se vê, é um dos aspectos que pode potenciar tanto a bulimia como a anorexia, nas situações persecutórias em relação a isso. Sim. Sim. Estes fatores são fatores que estão associados, mas não são necessariamente fatores que vão determinar obrigatoriamente a pessoa vir a ter a doença. Na realidade, não sabemos exatamente qual é a causa da doença. Muito bem. Nós temos carradas de coisas mais para falar, mas neste momento vamos pôr o Manel a trabalhar. Porque eu contratei o Manel, vamos até ali à nossa cozinha, então, confeccionar qualquer coisa. Manel, eu disse-te para trazer cor e tu cumpriste. Fica deste lado. Eu disse-te para trazer cor e tu cumpriste. Tens aqui cor e cheiro. Meu Deus do céu, estas uvas americanas penso que não vão chegar ao fim do programa, Manel. Então diz-me lá o que é que tu trouxeste para nós. Tens umas coisas para aí escondidas que é para a gente consumir depois, hoje vai ser um bocadinho de festa, mas entretanto o que é que vais fazer agora para nós, assim, em primeira apanha? E tenho aqui, trouxe uns folhetos de abrótia, frescos, como podem... Eu acho que eu gosto de fazer mais com esta receita é a abrótia. Todo o peixe branco, e não aconselho fazer... É um peixe que se aguenta, é pelo colagênio dele, pela destilhação do que ele larga. E este e podia juntar aqui tanta coisa, mas eu vou fazer a minha cozinha na sua simplicidade, tal o quanto eu sei. Exatamente. E este é uma delícia E quando ouço falar assim, eu fico irritado, porque eu tantas vezes me tenho oferecido para fazer estágios na cozinha dele. E ele pôr simplesmente vira-se para mim, cada um faz o que sabe. E eu estou rabinho entre as pernas. Não tem tempo como e anda depressa, porque trabalha muito. Tudo certo. E as férias não é para trabalhar. É verdade. Bem, e vou ver se... Manel, tu na tua equipa de trabalho, que tu tens a trabalhar contigo, tu incutes coisas formativas de como servir... Eu já formei muita gente. E é uma preocupação tua? Ao longo da minha carreira, e é uma coisa que ninguém me tira, que é a minha história na cozinha. Eu já dei muito, a cozinha já me deu muito, mas eu já dei muito à cozinha. Eu soube-te, a primeira vez que eu soube-te foi no Tropical. Mas tu antes tinhas estado já no Vilha Ramos, sim, depois passaste para o Lido. Em 1972. Depois passaste para o Lido onde tinhas aquele rago de gosto com frango espetacular. Eu comecei em 1972, aos 17 anos, ia fazer 16, ia fazer 17, depois dos 17, e nunca mais larguei a cozinha. E voltavas a fazer a opção cozinha, neste momento? Ou seja, sentes que tens prazer e essas coisas todas? Eu já cozinho com muito prazer. Sim, basta tu ouvir falar de comida, pá, já é o suficiente. Não, é assim, se há um amor mais sincero que a gente pode ter é à cozinha, que nunca engana, e a gente, quando a gente está um cliente, um amigo, a gente sente aquele prazer de o servir, que ele vai saber desfrutar, e penso muito na saúde deles. Penso em produtos de qualidade. A cozinhar e pensas ter sempre produtos de qualidade. Produtos de qualidade. Frescos, fundamentalmente. Desde os vegetais ao peixe. Tenho o meu filho que trabalha comigo e disse ao meu filho, com a minha experiência, eu disse-lhe, é bom a gente ter clientes, mas é muito melhor a gente ter bons produtos para vender aos nossos clientes. Que é isso que nos dá segurança, não temos medo, não temos nada, nós enfrentamos, seja lá quem for, e ninguém nos deita abaixo.
Tu Damos o nosso melhor. tens as tuas ligações lá na Lota, tanto quanto eu sei. Pá. Sim, é Não assim. podes ir lá, mas é como se tivesses. Tens Sim, pessoas a eu- selecionar coisas para ti. Eles já sabem que, como Manuel Lembrantes, eu sou muito exigente. E é um princípio, primeiro que eu e a seguir com os outros. Se eu admitir que eles me passem a perna, eu vou ter que passar a perna a alguém. E para isso não acontecer, sou amigo. Corta-se aí. Manel, Isto é- eu queria que tu saísses daqui. É evidente que nem eu sei estas coisas de bulimia e eu estou a aprender tanto aqui com o Sérgio. Mas queria que tu, pelo menos no teu restaurante, quando visses alguém muito magro, digamos assim, com alguns comportamentos até um bocadinho fora do comum, pensasses numa destas doenças. Ou a situação da anorexia, ou então, no caso de pessoas muito gordinhas, pensar na hipótese de bulimia. Não quer dizer que seja a 100%, mas não achas que seja. Portanto, o Essa- biotipo pode essa- dar uma ideia, digamos É assim. assim. Hoje há pessoas que se alimentem muito mal. E vão ter que pagar por isso, que ninguém sai daqui sem pagar. Claro, em É termos verdade. de saúde futura, é verdade. Ninguém sai daqui sem pagar. E aqueles, eu às vezes costumo dizer aos clientes, Olha, eu ainda não paguei. aqueles que cedo se preocuparem com a sua alimentação vão gozar a saúde. E eu, graças a Deus, tenho 66, vou fazer 67, e diz, olha pá, está aqui estas pastilhas, tens que obrigatório tomar este. Sério. Que eu cedo me preocupei. Cedo me preocupei. Há um médico que, quando chegava a vez que eu frequentava uma casa em que ele lá a ajudar e frequentava uma casa, e ele dizia, Manuel, o meu bife é assim pequenininho. E eu olhava para ele, jovem, gostava de um bom bife, e fiz a primeira vez, fiz a segunda, fiz a terceira, mas à quarta vez disse, doutor, está doente, não pode comer um bife a modo, não sei o quê. E ele então teve-me a explicar, e eu aprendi. E o bife tem que ser pequeno, para todos. Percebe? Porque é assim, o que se come hoje a mais, amanhã vamos pagar. Sim, isso é verdade. E uma pessoa que, eu comi bem, não quer dizer que se fosse alimentado bem. Porquê? Os efeitos secundários, tive uma comida gostosa, uma comida saborosa, e a seguir, quando aquilo começa aqui a fervilhar, e a gente começa a ficar É muito verdade. inchados. Manel, tu estás a tocar no ponto do programa, deste tipo de programa, que é, de certa maneira, procurarmos um equilíbrio na nossa alimentação, evitarmos excessos, evitar temperos em excesso, Sim, termos a noção de que a comida saborosa não é obrigatoriamente comida salgada e vice-versa. Comida saudável não é comida assim saborosa, digamos, e que é possível atingir um equilíbrio de qualidade e de prazer naquilo que se come. É um aspecto importante. Sabe, eu posso lhe dizer isto, por a minha experiência, que este programa, se as pessoas quiserem tirar lições, podem tirar, que não há nada que esteja em comunhão do que é a alimentação e a nossa saúde. Sérgio, diz-me uma coisa, enquadrado nisto que o chefe Manuel está a dizer, cor, qualidade, frescura, desde o peixe à carne, aos alimentos, é verdade que a vista também come e o gosto também. Ou seja, se nós tivermos um prato à frente que seja gostoso, que a gente queira comer e que ao provar o prato nos dê gozo, tudo está muito mais equilibrado, desde a secreção hormonal cá para cima, ao nosso bem-estar, ao bem-estar gástrico e ao bem-estar até psicológico. Quer dizer, uma pessoa que não está muito bem, de repente serve uma refeição porreira, é possível que isso contribua para o bem-estar da pessoa, em termos globais, físicos e psicológicos. Sem digamos dúvida, a assim. alimentação não é só fundamental para a parte física, como Claro. o chefe Manuel está a dizer, também para a parte psicológica essencial, para a nossa mente é essencial estarmos bem nutridos, termos um equilíbrio alimentar. Aliás, o corpo não anda separado da mente. Pois não, anda sempre junto. Manuel, diz-me o que é que estás a fazer aí, que é para a gente ver se percebe. Comer é garantido que a gente vai comer, agora quero é saber o que é que se E passa. bem, vão comer e bem. Portanto, Portanto, em cima cebolinha e azeite, não é é? a cebola, E só alho? tem a cebola Não. aqui dentro, Cebola e tem azeite. aqui o óleo para deitar, mas eu vou deixar depois de deitar o peixe e vou deitar o azeite Um bocadinho de aqui azeite. dentro. Convém que seja sempre um bom azeite de qualidade, que é essencial. Como é que distingue o azeite de qualidade do que não é de qualidade? É verdade. Como se distingue é, vou baixar isto, Temos de ter alguns apontamentos. a gente temos, é assim, tudo o que é azeite extra virgem é um bom azeite. Extra. Extra virgem, percebe?
Porque há azeites, são metade de óleos e metade de azeite, há uns que é só alguma de azeitonas e aquelas coisinhas mais. Um bom azeite, um bom tempero, uma boa acidez, que é para Quanto mais ácido, melhor. Isto é para eu ver se o Manel me aceita a trabalhar, a fazer menos os ácido. pescados. diz menos ácido. Menos ácido. Exatamente. Nós temos 20 minutos para confeccionar isto e pôr ali o pratinho para a gente comer. Portanto, extra virgem, sempre. não é? Esta vez, eu gosto de Pouca azeite. acidez. E azeites requentados, nunca. Não. Utilizado uma vez, deita fora. É. Pode dar Sim, chapéu. não. Sim. Não. Eu já vou dar o seguimento aqui. Tens o teu filho na tua cozinha, tu quando vais de férias ou vens um fim de semana, hoje que vieste aqui, estás descansado que ele está lá e faz tudo como tu fizeste, ou não? Sim, ele já está comigo já há muitos anos. E por isso Já é obrigatório saber alguma coisa, não é? tem que saber. E há a pessoa que mais tento corrigir para amanhã ter uma pessoa à minha imagem. Porque ele é que vai ser o futuro daquele, que ninguém está aqui para sempre. Manel, eu não te vou distrair agora, vou falar aqui Sim, um senhor, bocadinho vai como à tu vontade, disseste, que eu vou- a sentir estes cheiros todos. Opa, é muito frequente a gente às vezes relacionar as situações de anorexia particularmente com as exigências da malta nova, dos adolescentes, para eventualmente objetivos de serem modelos ou coisa que se pareça. Pode haver situações normais de uma miúda que queira lutar por si e ser candidata àquilo e evitar a alimentação não sendo num contexto anorético. Há formas de destrinçar uma situação patológica ou não? É uma pergunta muito pertinente. Está muito colada a ideia de que a anorexia é uma doença moderna dos tempos de hoje, da imagem ideal, do padrão de beleza ideal atual, mas não, é uma doença que já existia numa altura, estamos a falar de século XVII, XVIII, XIX, já havia relatos de casos, numa altura que o ideal de beleza era diferente do atual. E também sabemos que em sítios em que o padrão de beleza é diferente, por exemplo no Curaçao, que há um padrão de beleza em que as mulheres são mais rechonchudas e os homens mais gordinhos, a prevalência da anorexia é exatamente a mesma que nos países ocidentais, ditos com este padrão de beleza. E é nitidamente mais frequente nas mulheres. É mais frequente nas mulheres, 10 para 1. E é Seja nitidamente anorexia, seja mais bulimia. diagnosticado nos países desenvolvidos. Mais dos Apesar países disso poder ter desenvolvidos, um viés, nos não desenvolvidos podem estar despertos para isso, têm outras coisas mais importantes, desde a fome a outras coisas. Não é? sim. A verdade é que os Mas, via de estudos são regra- feitos mais nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento, mas isso é... E em termos de capacidade cognitiva e desenvolvimento, uma pessoa que tem uma anorexia ou uma bulimia tem as mesmas capacidades, tem o mesmo caminho para andar do que uma pessoa que não tem nada disso. Aproveito aqui para distinguir as duas doenças e há há pontos em comum e há pontos que as diferem. Enquanto na anorexia estamos a falar de alguém que está sempre a restringir e que passa grande parte do tempo em restrição alimentar e que por isso tem dificuldade em se concentrar, dificuldade em fazer, por exemplo, uma refeição elaborada como esta. Uma pessoa com bulimia é exatamente o oposto. É uma compulsão alimentar num curto espaço de tempo em que não há controle, há uma grande culpabilidade e normalmente o peso é normal. O peso é São normal quase na maior parte das vezes. comportamentos obsessivo-compulsivos, digamos assim. Ou não? Há uma compulsão para determinados alimentos, até normalmente alimentos que evitam, mas que ocorre num curto espaço de tempo e há uma sensação de perda de controle, realmente, com uma grande culpabilidade associada. Mas não há aí realmente o baixo peso e os efeitos do baixo peso. Há efeitos sim do que depois acontece após a compulsão alimentar, que é o tentar vomitar, o tentar restringir a alimentação. Temos 15 minutos. 15 minutos. Isto quase sem água. Sem stress. Porque o peixe É quase vai- um vapor só, não é? faz sem. Eu tenho uma coisinha de água só por causa da cebola de poder também dilatar e não caminhar. Aliás, a cebola encontra-se sempre há água Sim, na sim. panela. Quando se mete Sim, cebola, sim. acaba por sobrar água. E agora, Ainda deixar enquadrado um isto- bocadinho da pergunta que te fiz. deixar isto. Hoje em dia, cada um de nós gosta, os pais gostam de ver os filhos se realizar em termos profissionais. Pá, e, portanto, existe de facto algum handicap no miúdo ou miúda, já vimos que é mais prevalente nas mulheres, Sim. cerca de quantos por cento? 10 vezes De 10 mais? para 1. 10 para 1. E não acha justificativo em termos científicos, a localização no cromossoma? Não há. Infelizmente não há isso, constatação nada inequívoco que nos possa dizer porquê. Mas a pergunta pretendida era se de facto esta gente acaba por ter uma dificuldade de integração no mercado do trabalho, ou seja, na procura do trabalho, para já vão ser menos, menos intuitivos na procura do trabalho e, por sua vez, a entidade patronal vai fazer um bocado de
restrição a pessoas que tenham, de uma forma geral, patologia do foro psiquiátrico, mas esta, concretamente, é motivo de menos procura, digamos assim. Eu acho que podemos generalizar ao dizer que uma doença mental grave é sempre um impeditivo de conseguir se ingrar no mundo do trabalho. No mundo do trabalho. Não é um prejuízo grande, uma pessoa que tem uma doença grave dificilmente consegue se ingrar. E também tem uma doença física e cuja integração na sociedade e no mercado do trabalho também está comprometida. Poderá estar comprometida, sim. Disseste há bocado que é uma doença crónica, já vimos isso, não é uma coisa que... Alguns casos tendem para a cronicidade, um terço. 30%? Sim, cerca de 30%. Mas de qualquer maneira não é uma coisa tipo dor de cabeça que a gente faz a aspirina e depois passa. Portanto, é uma coisa que pode persistir. Pode. E de certa forma, o tratamento, também já conversamos um bocadinho sobre isso, é sempre multidisciplinar e englobante, ou seja, a célula familiar tem que estar consciente do que está a passar, tem que estar consciente da sua importância no tratamento destas situações. Eu acho que 2 pontos fundamentais tem que haver confiança no médico, um bom grau de empatia, porque a pessoa vai ter que fazer precisamente ao contrário daquilo que acredita, não é? Se acredita que tem que restringir, não é? E o médico está a dizer, não, mas tens que ganhar peso em ordem de poder tratar, é difícil, tem que haver realmente uma grande confiança. Estamos a ver pessoas... Isso funciona de forma automática, quer dizer... A pessoa está a fazer aquele ato, é uma atitude, é uma alteração psiquiátrica mesmo. Portanto, a pessoa é um medo intenso mesmo, é um medo intenso de engordar. Só para dizer não, é porque tem de facto a convicção de que aquilo é o melhor para ela naquele momento. Sim. É uma situação dramática, de facto, dramática. E estava a ver agora aqui esta refeição e recordei-me que o significado de bulimia é fome de boi. Estava a olhar para esta assim. Fome de boi. Fome de boi. Bem, isto realmente... O Manel veio equipado aí. Bem... Manel, e posso gostar uma coisinha disto? Pode. Oh, caraças, está com tão bom aspecto. Isto é branco ou amarela? Isso é uma inglesa nova. E peço aos agricultores que cultivem esta batata que gasto disto todo o ano. E às vezes... cultivem uma que é menos boa e o tempo de cultivar é igual, procurem... Tu já estás a perceber porque é que quero ir para a tua cozinha, não é para te ajudar, Manuel, é para comer umas coisas. Estamos a brincar, ok. Em termos terapêuticos, Sérgio, há alguma novidade em termos científicos nos últimos tempos que possa dizer, ok, estamos a pensar num medicamento que tem determinado tipo de ação nos mediadores a nível cerebral e que pode trazer alguma vantagem, alguma coisa nesse contexto ou não? Infelizmente não. Vamos comendo uma batatinha enquanto se pode, enquanto não se tem nem... Infelizmente é essencial a confiança para poder iniciar a ingesta, a pessoa poder comer, poder ganhar peso para conseguir, para a medicação poder fazer efeito, por assim dizer. Uma pessoa com muito baixo peso está mais suscetível aos efeitos adversos da medicação, além de complicações graves da doença, como é óbvio, mas para a medicação fazer algum efeito, terá que ter mais peso, ter um peso normal. Nutricional. Portanto, quanto mais baixo a família ou o médico for detectar a situação em pior estado, maior a dificuldade em recuperar uma pessoa destas. Quanto maior a magreza, poderá ser mais difícil a recuperação, sem dúvida. Sim. É correto dizer, de certa forma, que estas pessoas têm uma deturpação da sua imagem, digamos assim. Na anorexia existe uma deturpação da autoimagem e é mais marcada do que na bulimia. Na bulimia as pessoas têm percepção se são magras, se estão gordas, têm essa percepção. Na anorexia não. Quanto mais magras estão, até poderão ter uma percepção que estão gordas. E isso distingue-as nesse aspecto. Apesar das pessoas com bulimia também poderem ter uma baixa autoestima e achar que determinadas partes do corpo não estão em conformidade com aquilo que gostariam que tivessem. Achas que tem vantagem, à semelhança de outras doenças, não do foro psicológico ou psiquiátrico, mas funcional, na criação de centros de apoio, unidades de apoio à doença diabética ou coisa que se pareça, sei lá. Existe alguma vantagem em termos informativos para as famílias que eventualmente tenham suspeitas e não queiram conversar abertamente para se informarem em sites com alguma, digamos... Sim. Eu acho que o literacia em saúde é fundamental, então o literacia em saúde mental é escasso e devia existir mais. Daí agradeço até a oportunidade de vir aqui ao programa falar sobre duas doenças mentais. Eu que agradeço a tua disponibilidade. Obrigado. Aqui ninguém passa fome, atenção, pá. Muito menos com o Manel à mesa, pelo amor de Deus. Relativamente à intervenção, há um benefício de haver sítios em que realmente há vários especialistas na matéria que se dedicam só àquilo, centros... É uma forma de informar de forma mais combinada, digamos assim, mais global. Sim. Informar e tratar.
E uma vez diagnosticado uma coisa dessas, é sempre o objetivo. Quem é que diagnostica, numa primeira fase, essas coisas? São vocês, psiquiatras? Ou... Os psiquiatras, os psicólogos, quando a primeira ir aos contactos de cuidados são os psicólogos, ou até mesmo o nutricionista, pode-se deparar com uma situação. Os três polos de diagnóstico, digamos assim. E tu estás satisfeito quando diagnosticas uma coisa destas, já conversaste com a família, integraste a família no teu conceito do que deve ser o grupo terapêutico e arranjaste 3 ou 4 colegas para te aconchegar nesse aspecto. Portanto, isso significa aquilo que é o ideal, digamos assim, É complicado que a gente saiba, então na nossa profissão muito mais, partilhar conhecimentos significa dizer que eu não sei tudo. E é sempre muito difícil, às vezes, o médico reconhecer isso. E de modo que conseguirmos chegar a um equilíbrio de um grupo de trabalho, todos convergentes para o bem-estar de um doente, que é complicado, tu sentes-te realizado quando chegaste a esse ponto, digamos assim. Sim. Trabalhar com pessoas de outras áreas, cada qual competente na sua área, é fundamental e é um trabalho mais apoiado, sem dúvida. Não, para que é que tu és invejoso? Quer dizer, eu estava a comer um bocadinho, já estás a escolher. Até mais, está bem. Esta batata, eu adoro batata assada. Ainda este fim de semana fiz batata. É a melhor batata. É espetacular. Porque ela assada, ela guarda mais o sabor. Tu envolves com papel de alumínio ou não? Não. Pões lá o desbarato e aquilo vai... Leva sal. Costuma provar antes de servir? Ou... Sim. A batata não. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, pergunto sempre ao cozinheiro, é verdade. A batata Costumas não. provar a comida em termos de sal, de gosto, essas coisas? Fazer comida de panelas não é para qualquer um. É verdade. Sim, senhor, chefe. Fritar um beijo, fazer um filete. Com certeza, sim, senhor. Mas Muito obrigado. De panelas é. Portanto, a técnica de comida de panela é diferente. Isto é mais ou menos uma orquestra que vai de cota tem que estar afinhada e acabou. E acabou, não há mais volta a dar. Eu ainda este fim de semana fiz na casa da minha mulher, fizemos lá uma carne de panela com batata à moda de São Vicente. Foi para 20 pessoas e, no fim, só restou uma batata. Quer dizer que eu, apesar de tu não me dares a sua formação, se faltasse a luz, apesar de não me dares a sua formação, eu tenho conseguido safar no mercado da restauração familiar. Vê lá, o sofrimento que eu tenho. Se tu tiveres que optar entre um prato de carne e um prato de peixe em tua casa, o que é que tu mais fazes? É sempre pelo peixe. Sempre pelo peixe. Sempre pelo peixe, é mais saudável, a minha comida é mais saudável. Ei, caralho. Este cheirinho que vai aqui. Temos 5 minutos para começar a comer, já viste, não é? Sim. Esta malta é terrível, pá. Pois se a gente não cumpre, eles ficam chateados, pá. É uma coisa terrível. Eles são muito exigentes, não é? A atividade física. Sabe porquê? Que eles não cozinham, nem sabem quando... Poderá ser uma das formas de restrição. Não é? De restrição. Portanto, não é de maneira nenhuma uma coisa a aconselhar, digamos assim. Alguém que tem muito baixo peso, fazer atividade física, tenta despender a energia fazendo atividade física excessiva. Vai aumentar as demandas em termos metabólicos e ainda pode agravar a situação. Nesse contexto, não é bom. Na maior parte das vezes, essas adolescentes, digamos assim, que é o grupo mais complicado em termos... Principalmente mulheres jovens. Mulheres jovens. Têm uma integração no mundo à sua volta, ou seja, criam a normal amizade com um grupo de amigos, têm amigos preferenciais, ou gostam de partilhar com os amigos a sua situação, ou não? Isolam-se. Voltamos outra vez à questão de uma doença grave, o impacto que tem, não é só em termos de trabalho, mas também em termos da relação com os outros. Claro. Uma pessoa que está em grande sofrimento consigo própria e por força da doença, obviamente vai ter interferência na relação com os outros, porque não vai querer sair, muitas vezes isola-se, muitas vezes está associado também a sintomatologia depressiva, quer a anorexia, quer a bulimia, e isso tem obviamente repercussão na forma como lidam com os outros, como estabelecem relações. Portanto, pode ser também um indício para os pais, para a envolvência familiar. Sim. O isolamento social. Ver que há uma miúda normal até há 2 ou 3 meses, começou a perder peso de forma dramática. Sim. E de repente se isola em casa, no seu quarto, com os headphones. Sim. Pode ser um indício de que qualquer coisa vai mal nesse aspecto. São sinais de alerta. E qual é a atitude a ter de um agregado familiar que constata isso? Às vezes em situações que o adolescente nem quer ir a lado nenhum. Quer dizer, tu sugeres para ir ao médico e ele fica embirrado e irritado. Sim, pois... Impera o bom senso, encaminhar os cuidados de saúde sempre. Se há dúvida, encaminhar os cuidados de saúde e pode ser difícil, mas não há outra forma. Nós temos na medicina, tal e qual como o chefe de cozinha tem na sua atividade, que é diagnosticar aquilo que é preciso, fazer uma mistura equilibrada e daí resultando um prato equilibrado. Nós na medicina temos também
Eu costumo dizer que nós somos quase medicina como a polícia a cozinha judiciária. mata. A polícia judiciária. Investigamos, olhamos para uma pessoa, já tiramos tantas ilhações, tocamos e ainda mais ilhações tiramos, e vocês só, às vezes, na perspectiva e no semblante da pessoa, acabam por concluir coisas que a gente às vezes não consegue. Portanto, o que é que tu tiras na relação médico-doente com essa malta? Tem que ser uma relação de proximidade? Já sabes que vai ser uma relação antagónica? Ou vais à procura do que der? Quer dizer, ao fim e ao cabo, basta adaptar às circunstâncias. Nós sabemos que a relação entre o médico e o doente é essencial, mas eu julgo que isso também, uma vez mais, é transversal a quase todas as áreas. Obviamente, ter uma boa relação de empatia é garantido que mais facilmente o doente vai aderir às consultas, vai confiar no médico, confiar no tratamento proposto, que nem sempre é um tratamento fácil. Claro. Não é? E tal como a cozinha, a medicina é uma arte, não só na arte de tratar, mas também de se relacionar. No caso de uma anorética grave, quando é que tu achas, ou quando é que tu sentes que sentiste o ponto de retorno? Quando é que achas que conseguiste cativar o doente para o teu lado, convencê-lo do que ele tem? Quando há ganho ponderal, na maior parte das vezes. Mas na empatia que tens com o doente também diz-te alguma coisa. O olhar nos olhos, o saber o que é que vai na cabeça, portanto... Se não houver aumento de peso, não há técnica, resposta. não há resposta. Tem que haver aumento de peso. Aumento de peso é fundamental para uma evolução positiva na anorexia. O sucesso terapêutico é esse, nós vemos que a pessoa progressivamente está a ganhar peso. Uma pessoa que está num peso que coloca em risco a própria vida e depois começa a ganhar peso, isso é um sinal inequívoco que as coisas estão a correr bem. Manuel, já estamos a empratar? Já estamos, está quase. Estás a fazer um rodriguinho com os tomates, muito bem. Quer dizer, quando eu vou lá queria que tu tivesses esses cuidados, mas tu é sempre a lagardear, quer dizer, não é justo. Que vou lá há tanto tempo, caramba. Manuel, vou apresentar uma reclamação. Tanto ano, nunca ninguém me apresentou, mas pronto. Então pronto, pode ser, uma vez pode ser a primeira. Em tua casa, Manel, quando tu estás em casa, quem manda sempre a mulher, a gente já sabe disso. Isso. Mas quem costuma cozinhar és tu ou a mulher? Não, é a minha mulher. Simulado. Porque eu ensinei ela a cozinhar e a desfruto dos cozinhados que ela faz. Chegas a casa, sentas-te, perna trocada, televisão e tal. Vais ter agora mais um motivo para estar sentadinho a ver este programa, pá, tu vais ver. Prontos. Já temos aí os 3 pratos, então vamos ali para a mesa. Vamos deixar arrefecer um bocadinho. Cada um leva o seu ou não? Qual é o que tem mais? Espera aí. Ok. Pode ser isso. Muito obrigado. Obrigado. Manel, antes de mais perguntar-te, e espero que digas que sim, porque senão eu vou ter um problema com a administração da RTP, é que se achas que esta cozinha tem condições para um programa desses. Obviamente que sim. Obrigado, Manel. Obrigado, sim senhor. Epá, isto só o cheiro, aquela coisa de fazer assim para chamar o cheiro para o nariz, tem algum A sentido? gente conhece. Mas Às vezes tu chego a casa e digo a minha mulher, olha, cozeste. Ela disse, como é que tu sabes? Sabes cheirante. Sabes cheirar, É muita experiência, muita... Quer dizer, isto é tudo menos la cuisine francesa, portanto isto é Não, a minha cozinha é assim. a cozinha que se vê e o resto é conversa. É sim, que senhor. saboreia. E que saboreia. Isto Dá-me não sei bem, gosto, tu fizeste bem no jantar. Vim com fome. Eu vou dizer logo, eu estou a Gil que só aceitava vir cá, só para vir com fome. Muito bem. Olha, fazendo um bocadinho a resenha disto, temos mais 7 ou 8 minutos para conversar um bocadinho e depois nos dedicarmos a isto. Depois disto, depois desta conversa, depois destas perguntas tão esclarecedoras da tua parte e da tua também, cada um na sua versão, o que é que tu sentes? Que transmitiste alguma mensagem à população? Que sentiste útil na tua forma de estar, naquilo que é a tua vida em termos profissionais e que todos os dias tu ofereces aos outros e conseguiste transmitir um bocadinho agora para quem está no lado de lá em sua casa a passar um bocadinho de tempo connosco? Eu penso que sim, porque dentro dos meus conhecimentos que eu tenho na cozinha e aquilo que eu faço com as pessoas elogiem a minha comida, só se não quiserem. Portanto, são momentos como este que te fazem sentir realizado. Prazer naquilo que fazes, prazer que ajudaste alguém do outro lado, que deste alguma informação, digamos assim. E amo o que faço, percebe? Muito bem. E minha cozinha penso que evoca boas lembranças às pessoas que por ali passam. Eu ainda dei uma senhora estrangeira que tinha estado lá há 5 anos e que ela fez questão de me agradecer porque tinha estado ali, que a comida estava igual e que estava... Portanto, isso é das coisas que eu costumo. Para mim, a marca de um bom restaurante é eu ir há não sei quantos anos comer um prato definido,
no teu caso seria o arroz de polvo, ou um daqueles arroz que tu fazes espetacular, e que eu fui há 10 anos lá, e que vou agora, parecia rigorosamente a mesma coisa. E fecho os olhos e penso que tenho menos de 10 anos. Mas isto é psicológico, isso é psicológico. É sempre a gente a tentar fazer as coisas ficar mais novo. Sérgio, o que é que achas da utilidade disto? Achas que esta nossa conversa, sem grandes primores técnicos, conseguir transferir para o lado de lá alguma informação básica, alguma coisa sem alarmismos, mas com os pés no chão, a dizer efetivamente o que é que se pode oferecer numa situação tão dramática como essa? Portanto, achas que... Alertar para a existência das doenças é fundamental, as pessoas só reconhecem aquilo que conhecem. Claro. Ouvir falar é essencial, é o primeiro passo. E também passou também o amor pela cozinha e do chefe Manuel, que realmente transparece no prato. É sabido, e essa é uma das lutas também deste programa, que prevenir a doença é muitíssimo mais barato do que tratar a doença. Sem dúvida. Neste caso, nestes dois quadros que a gente falamos hoje, há alguma coisa que possa ser feita para prevenir a doença? Para prevenir. A literacia em saúde é sempre o primeiro passo para a prevenção de qualquer patologia. Saber que algo existe, estar informado acerca de algo é o primeiro passo. O que é que tu aconselhas numa família que teve a perspicácia, pai e mãe, ou os dois, de detectar num filho ou numa filha determinado tipo de estigmas que são preocupantes e por alguma resistência, ou adolescente que não quer ir a médico porque eu estou bem, essas coisas todas, e que te procuram para se aconselhar, tu vês com olhos positivos isso? Ou seja, qual vai ser a tua intervenção aí? Quer dizer, vais querer ver o doente, obviamente, mas podes ter uma conversa quase muito esclarecedora em relação à conversa com os pais. Sim, mas essencialmente sensibilizar para o papel dos pais enquanto família. No equilíbrio. No sentido em que, enquanto pais, o objetivo é apoiar e encaminhar para os cuidados de saúde, não é? Não vão ter o papel de médico, nem vão ter outro papel acessório. Enquanto pais, convencer os filhos que a ação deles é no melhor interesse deles e para essa preocupação genuína querem que sejam vistos só por um médico ou por outro profissional de saúde. Só assim é que pode ser eficaz a tua ajuda. Julgo que só, lá está, a questão da confiança é sempre essencial. Acredito que se houver uma boa relação entre os filhos e os pais, não há por que não confiar na escola, que é um ambiente a ferro e fogo, aquilo é quase uma guerra. As incompatibilidades dos miúdos e às vezes terrível, a adolescência. Persecutórios. É terrível. Portanto, pode haver, digamos, potenciação de quadros de bulimia ou de anorexia ou vice-versa. E a um outro nível, também temos os professores, que muitas vezes não estão despertos para isso, ou estão, não sei, qual é o grau de formação que as pessoas têm em relação a isso, mas faça uma situação destas, qual deve ser a postura do agregado familiar? Seria eu, por exemplo. Acabei de saber que tenho uma filha com uma anorexia nervosa em casa. O que é que eu devo fazer em relação ao professor? Informá-lo? Tentar enquadrá-lo nas necessidades da doente? Ou, por outro lado, não? Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos continuar como está tudo? Não sei, é uma resposta difícil de dar também, não é? Portanto... Julgo que cada caso é um caso. Se há uma repercussão em termos de rendimento escolar, se calhar falar com o professor pode ser pertinente. Se não há essa repercussão... não há repercussão, se calhar não fazer nada, não é? Se calhar o caminho poderá passar por outro caminho. Não necessariamente falar na escola. E também admito que, em termos de adolescentes e crianças, não é a minha área de intervenção. O psiquiatra trata pessoas adultas, acima dos 18 anos, claro. E embora algumas doenças destas comecem antes, começam realmente na pré-adolescência e adolescência, aí já será o foro de atuação dos meus colegas da pedopsiquiatria. É importante distinguir isto, não as pessoas de repente achar que o psiquiatra trata tudo, o que são jovens com bulimia e anorexia, não, a partir dos 18 anos, pessoas adultas. Há esta associação entre realmente uma infância adversa, de ter passado por situações difíceis. Realmente esta associação não significa que todas as pessoas que passem por situações difíceis, seja de violência física ou outro tipo de violência, que vão culminar numa bulimia ou numa anorexia. Sabemos que existe esta associação, somente. No entanto, julgo que aqui, para os pais que estejam preocupados com os filhos, o mais importante é sensibilizar os filhos para o papel dos profissionais de saúde
e encaminhá-los e convencê-los que é sempre no melhor interesse. Em relação aos filhos, também acreditar que ir a um profissional de saúde não é propriamente algo mau, até pode ser algo no sentido de prevenção, por exemplo. A capacidade de aquisição de conhecimentos a todos os níveis pode estar comprometida, como disseste há bocado, devido à falta de nutrientes, que podem ir até no limite à quequexia e até à morte. Existe nesse percurso alguma vez necessidade de um ensino especial ou não? Ou isso seria metê-los num gueto ainda mais profundo e não ajudar, digamos assim? E julgo que é muito importante uma pessoa que está a passar por uma situação de doença, primeiro legendar e explicar o que é que está a passar. Para quem sofre de algo, perceber que não é a única pessoa, ou seja, que há mais pessoas que têm a mesma condição, que enfrentam as mesmas dificuldades e que isso realmente é algo que é uma doença e que é tratável e que pode-se fazer um percurso num sentido de tratar. E julgo que pode ser... Temos que aconchegá-lo na turma o mais universalmente possível. E julgo que é importante e julgo que é muito confortante. Uma pessoa passar por algo como uma doença que pode ser percepcionada de uma forma muito solitária, com grande sofrimento, e de repente alguém que diz calma, não és o único, não és a única, isso tem um nome, há intervenção que se pode fazer, há solução. Eu acho que é muito importante. É um aspecto importante. Manuel, tu tens se ingrado na vida calma e serenamente, com a tua personalidade calma, serena, sem grandes espalhafatos, digamos assim. Sim. Mas ainda assim, alguém via em ti mérito suficiente para te dar uma medalha de mérito. Quem foi esse rapazinho e em que circunstâncias? Diz-me lá. Quero agradecer à Vossa Excelência do Sr. Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que me veio-me valor e eu, em princípio, quando me telefonaram, eu pensei, deve ser alguma brincadeira. Porque às vezes há meninos que gostam de brincar. E eu não levo a coisa a sério. E eu pensei que fui tão rápido que eu não desfrutei de um momento. Porque, olha, quinta-feira, sábado, não sei o quê, o Presidente vai-te entregar uma medalha, mas eu fico grato. Foi um sentimento de satisfação, de gratificação por um trabalho cumprido. Eu fico grato porque eu digo que quando nós trabalhamos honestamente e honradamente, está sempre alguém a ver. Claro. Quando a gente não temos aquela coisinha de fugir ou de se afastar, alguém está a ver. E eu que não o esperava para nada, sim. Fico muito grato ao Sr. Presidente por reconhecer. A sabedoria popular diz, esse alguém a ver, a sabedoria popular diz que Deus vê tudo, e é verdade, sim. Quer dizer, mesmo que a gente não queira, acaba por ter sempre um rabinho à vista de qualquer coisa. Tu tens recebido, para além disso, dessa medalha, tens recebido personalidades naquela casa, é presidentes, é primeiros-ministros, é o Gil Bebiano do Orier, que sabes quem é. Sim. É uma festa, de facto. O que é que tu achas que é diferente isso? É pela qualidade das coisas, pela tua forma de receber? Quando a gente é um trabalho realizado que nós sentimos, claro que não ficamos em bicos de pé, foi mais clientes, mas é bom a gente ver eles procurar, que é sinal que nós temos qualidade. Ora bem, eu vou desafiar os meus companheiros de mesa para que lá em casa fiquem com o nosso ar de satisfação quando a gente provar isto. Vamos parar um bocadinho de conversar e vamos provar os vários ingredientes para ver se o Manuel tem razão ou não. Eu vou começar pelo peixinho, isto está espetacular. Durinho, como mandam as regras. Eu gosto de fazer com esta... Isto é muito simples. Podia levar azeite e o vapor. Cebola e azeite, alho e vinho branco. O vinho branco só na hora de que a pessoa vai fervilhar, vai desalcoolizar. No fim, sim, um bocadinho de vinho branco. Vai para tapar, para desalcoolizar. E isto é das coisas mais saudáveis que se pode comer. Pronto, em televisão tudo passa depressa. Isto vai passar depressa, de certeza. Vai passar. E vou interromper um bocadinho a nossa conversa, porque estamos a chegar ao fim do programa. E queria, antes de mais, agradecer a ambos, Sérgio, a tua disponibilidade, o teu profissionalismo e a tua forma calma e serena de informar. Foi muito gratificante para mim. E para ti, Manuel, o teu profissionalismo, a tua simplicidade também foi algo que ressaltou. Garanto-vos que eu aprendi e espero que lá em casa também vocês tenham aprendido. Espero que tenham dado por bem gasto o vosso tempo. Não se veem livres de nós.
temos pelo menos mais 3 programas para gravar e serão chamados de novo a assistir Saúde à Mesa, de uma forma calma, serena, com a nossa habitual tentativa de informação de quem está desse lado, de coisas básicas para evitar a doença, para prevenir a doença e dessa forma ser mais saudável. Diz o Manuel, e eu vou parafraseá-lo, que de facto ele é que trata da saúde, porque a gente trata da doença e é verdade. Portanto, os chefes de cozinha são fundamentais. Agradeço também a todo o manancial de pessoas que está do lado de trás das câmaras na sua colaboração. Muito obrigado. Até daqui a uma semana. Obrigadíssimo. Vamos tentar provar um bocadinho mais este então.